Oi, 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 se você é a pessoa que chora muito, não, eu não digo por qualquer besteira, mas muito com facilidade, fora do comum, né? Se você é o tipo de pessoa que não consegue ter um diálogo contraditório com outras pessoas, você já tem vontade de chorar, ou se alguém diz que você fez algo de errado, a vontade que você tem é de chorar. Se você é o tipo de pessoa que, né, dentro do relacionamento a dois, você é a pessoa que quer estar literalmente grudada com o outro, tem que estar tocando, é uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, de manter um relacionamento à distância, você tem aquele desejo, aquela vontade de estar fisicamente fora do comum, eu digo fora do comum com outra pessoa. Uma pessoa extremamente grudenta, é uma pessoa, né, que é muito sensível. Hoje eu vou falar sobre o tipo de caráter oral, né, que são pessoas assim, ok? Esse traço de caráter, ele é formado a partir do primeiro mês de vida até 1 ano de vida da criança, né, que é o momento em que a criança, digamos assim, que tudo ela chora, né? Por exemplo, ela tá com uma dor de barriga, é choro. Ela tá com fome, é choro. Ela quer mamãe, é choro. Né? Tudo é uma questão, tudo a criança, ela se comunica através de quê? Do choro. Vocês concordam comigo? E quando a criança ela é bebezinha, ela se comunica através do choro? Pois é. Então o que acontece? Às vezes a criança ela tá sentindo uma dorzinha na roupa e a mãe pensa o quê? É uma dor de barriga. Aí a mãezinha dá um chá, a mamãe dá um leitezinho, dá o peito e a criança não para de chorar. E a criança, gente, quando acontece isso, né? Às vezes a criança se sente abandonada, né? Você pode estar pensando assim, mas é claro que a criança não tem esse sentimento. Sente. A criança, quando ela tá sendo acolhida aqui, abraçadinha, ela fica quietinha, ela tá amando aquilo. A gente sabe que elas amam isso, que elas se sentem bem com aquilo. No momento em que ela tá sentindo uma dor e os pais não reconhecem onde é essa dor, ela se sente abandonada, ela se sente, poxa, ninguém tá me entendendo, ninguém tá me ajudando, ela se sente abandonada, né? E quando as pessoas, né, mesmo elas adultas, quando esse traço de caráter desenvolve mais, né, já que eu vou falar um pouco sobre isso. Então essas pessoas, essas criancinhas, elas se sentem abandonadas quando a dor dela não é suprida, quando a dor dela não é reconhecida. Logo, ela o quê? Ela desenvolve um traço, ela desenvolve uma necessidade maior de comunicação. Peraí, eu preciso fazer alguma coisa para ter alguém perto, para que as pessoas me entendam. Eu preciso fazer alguma coisa. E a criança vai acabando crescendo com aquela ideia. Precisa fazer algo para que alguém esteja perto dela, para que alguém não abandone ela. Com isso, ela desenvolve uma comunicação muito boa. Pessoas dos traços orais, elas têm uma facilidade muito boa de se comunicar, não só verbalmente, mas, né, com gesto, elas têm uma necessidade de toque. Por exemplo, pessoas que desenvolveram isso quando eram crianças, esse traço de oralidade quando é criança, são pessoas que gostam muito de toque físico. Por quê? Porque elas, quanto mais as pessoas próximas dela, mais acolhida ela se sente e menos abandonada ela vai se sentir. Lembra que quando ela era criança, quando os pais não supriam a necessidade dela, a dor dela, ela se sentia abandonada, então ela vai querer ter as pessoas perto dela para ela não se sentir abandonada. Então ela vai conversar. Normalmente pessoas do traço de caráter que tem maior, né, eles têm isso de não só a forma que eles falam, mas o corpo físico deles chamam as pessoas para estarem perto deles. Por exemplo, né, eu tenho um traço de caráter oral muito, muito alto, né, e muitas pessoas chegam pra mim e dizem assim, Naira, mas tu é tão fofinha, esse teu rosto fofinho. Eu fico, tá, eu sei muito bem porque é isso, né. Então são pessoas que desenvolvem o corpo fofinho, as bochechinhas fofinhas, para que as pessoas se aproximem mais dele, para que eles não se sintam abandonados. Ok? Espero que vocês estejam entendendo, né? Vou explicar basicamente mais ou menos como eu tenho um traço de caráter oral bem alto. Como é que isso acontece comigo, né? Eu tenho muita vontade de ter contato físico, né? Se chegar alguém aqui perto de mim, se eu vou conversar com essa pessoa, eu preciso tocar nessa pessoa, eu preciso tocar na mão dela. Fulano, vem cá, eu nem te conto, né? Eu preciso estar tocando essa pessoa. Eu gosto muito de abraçar as pessoas, né? Falar então, né? São pessoas que desenvolvem isso, né? Com a facilidade
fora do comum, já faz parte dela. Essa questão de comunicação, seja verbal, seja não verbal, o toque, como por exemplo, a questão da comida, né? Muitas pessoas, pessoas são muito fofinhas, redondinhas, né? Elas comem demais. Gente, os orais, eles comem muito, eles têm uma facilidade de comer muito. Por quê? Quando eles eram pequenos, lembra que a forma de comunicação era a boca, era o choro. Então, quando eles estão numa situação de abandono, que é a dor deles, eles vão fazer o que eles fazem de tudo para eles não serem abandonados, para quem alguém entenda a dor dele. O que ele vai fazer? Ele vai comer. Por exemplo, se um oral ele tá num lugar onde ele não se sente bem, ele precisa suprir aquela dor do abandono dele com alguma coisa. Ele vai suprir com o quê? Com a boca, que é o quê? Comida. Então, quando uma pessoa ela não tá bem emocionalmente, quando ela tá na dor, o oral, quando ele tá na dor, a tendência é dele suprir essa necessidade com comida, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, essa é a minha forma de passar, né, alguns conhecimentos sobre a área humana, né, e espero que vocês tenham mais. A gente tem 5 tipos de caráter, né, o oral, o esquizoide, e aí vem outros mais à frente, são 5 que eu vou contar em outros vídeos pra vocês, tá? Espero que tenha ajudado de alguma forma, vocês aprenderam. Um abraço.